Você tem dificuldade de se expor nas redes sociais? Esse é o nosso tema do vídeo hoje. E se você tem alguma dificuldade, fica aqui comigo, porque literalmente eu quero te destravar. Claro que as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas quando a gente tem alguém que nos ajude a destravar naquilo que é dor para nós, naquilo que é mais difícil da gente transpor, as coisas se tornam mais leves, né? E uma coisa que eu hoje queria muito falar é que essa dificuldade de se expor nas redes sociais não é só você que tem. Muitas pessoas têm. Aliás, muito mais pessoas têm dificuldade de se expor nas redes sociais do que pessoas que têm facilidade para se expor nas redes sociais. E hoje é interessante que não é só dentista, né, o odontopediatra que tem que se expor nas redes sociais. Todo mundo, né? Os negócios hoje, eles têm muito mais chance de dar certo quando eles estão na internet. E alguns negócios mais ainda. Quando que a gente poderia imaginar, há tempos atrás, que uma dentista, para ser bem-sucedida, ela teria que se expor na internet, né? Uma coisa que trabalha com saúde e tudo. Hoje é fundamental. É fundamental que eu esteja, eu, Tia Bela, na internet. Foi assim que eu fiz a virada de jogo na minha vida. Quando eu estava literalmente mergulhada nos convênios, super insatisfeita, frustrada pelo bom atendimento que eu sabia que eu fazia, pelo reconhecimento que eu tinha, mesmo nos convênios, dos pais que iam no meu consultório, mas eu não era feliz, porque eu não tinha um retorno financeiro que eu achava que era compatível com a minha entrega, né? Então, as redes sociais, logo quando começou o Facebook, ainda tinha até Orkut também, né, que eu já tive. Então, quando começou o Facebook, eu vi ali uma oportunidade para que eu pudesse mostrar o meu trabalho, né? Então, quando eu criei o curso, o Protocolo Encantamento Tia Bela, eu vi uma grande oportunidade de mostrar para os pais que eu estava fazendo algo diferente das pessoas. Porque hoje o mundo mudou, né? Todo mundo, quando vai procurar algum serviço, seja uma lavanderia, uma loja, alguém que indica alguma coisa de sapato, roupa, toalha, médico, dentista, psicólogo, todo mundo vai na rede social para ver se você está nas redes sociais. Então é muito importante, porque as pessoas, elas precisam se conectar com aquilo que ela está buscando, mesmo que seja uma loja de sapato, né? Então, se ela indicaram tal loja, ela vai no Instagram. Nossa, deixa eu ver se essa loja ela tem no Instagram. E aí ela visita o Instagram, ela olha os produtos que tem aquela loja e ela começa a fazer uma conexão ou não com aquilo que está exposto na determinada loja que está exposta no Instagram. Então, é imprescindível hoje, o mundo mudou, que todas as pessoas que vendem produtos físicos ou que prestam serviço, elas estejam bem colocadas nas redes sociais. Então, essa dificuldade que você tem de se expor nas redes sociais, ela precisa ser vencida. Ah, Tia Bela, mas eu não tenho o menor jeito, eu não consigo, eu sou tímida, né? Eu tenho várias coisas que eu anotei aqui para a gente conversar, eu não consigo, eu tenho muito, é um desafio para mim, eu sou bloqueada e tal. Não interessa. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente sente que aquilo ali é realmente capaz de mudar a nossa estrada profissional, quando a gente foca, a gente consegue transpor. Por quê? Aí você vai trabalhar aquilo que está te dificultando. Porque se também eu cruzar os meus braços, né, diante das redes sociais hoje e simplesmente me apoiar no fato de alguma desculpa que eu tenho, por exemplo, que eu sou tímida, eu nunca vou transpor a timidez. Então é preciso primeiro você reconhecer as suas dificuldades para estar nas redes sociais. A partir do momento, eu acredito muito nisso, que nós precisamos, dia a dia, ter uma evolução pessoal para que essa evolução pessoal, ela também influencie a nossa evolução profissional. E as redes sociais, para você que tem essa dificuldade, você precisa fazer uma evolução pessoal, né? A partir do momento que você reconhece qual a sua dificuldade para estar nas redes sociais e você consiga fazer esse trabalho nessas dores que você tem. E não é problema nenhum.
né? Não é uma coisa que vai te desabonar você não conseguir ainda estar nas redes sociais. Mas isso pode ser o seu grande prejuízo para você atingir o patamar profissional que você tanto sonha e que você merece. Porque muitas vezes você sabe fazer a técnica bem feita, você é uma pessoa, uma boa profissional, você tem carinho com as crianças, você tem tudo. Acredite que você pode, através, talvez, de mentorias, de alguém que te ajude, um psicólogo, olhar no espelho, treinar, enfim. Vou falar várias coisas sobre isso aqui. Existem meios de você vencer essa timidez para você estar nas redes sociais mostrando o seu trabalho. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes é legal você ir para o espelho, fazer uns vídeos, gravar, assistir, né? Para que você possa se soltar um pouco. Ninguém nasce completo, né? Ninguém nasce já pronto, né? Nós estamos aqui sempre aprendendo. E eu falo muito que quando a gente tiver já aprendido tudo, nós vamos embora daqui. Mas enquanto a gente está vivo, coração batendo, estamos aqui, coragem, vai para as redes sociais, mostra o seu trabalho, mas não de qualquer jeito, né? A gente vai conversar sobre isso daqui. Também a gente precisa ter o cuidado para se expor nas redes sociais. O fato é que essa dificuldade que você tem nas redes sociais não pode ser motivo para te travar. E é isso que eu quero muito que você termine esse vídeo assim, com aquele ar assim, nossa, Tia Bela, você me deu aquele gás que eu precisava, eu preciso ir para as redes sociais. É isso. Se na hora que eu terminar esse vídeo você estiver realmente respirando, né, e com um pouquinho de coragem para poder enfrentar esse medo, esse desafio que você tem, valeu você ter ficado comigo aqui por esses minutos que nós vamos conversar. Esse é o meu desejo. Eu sou Tia Bela, para quem não me conhece, eu sou odontopediatra, eu sou formada há quase 29 anos, tenho uma estrada aí bem grande, né, uma bagagem muito legal, sou muito orgulhosa da minha estrada profissional, tenho muito orgulho também de todas as dificuldades que eu passei, tenho muito orgulho também dos tombos que eu tomei, porque foram através desses tombos, né, que eu caí, que eu consegui olhar para cima e ver que tinha coisa muito melhor para mim. E quando a gente tem essa visão de que as dificuldades, os obstáculos, eles são a grande oportunidade que a gente tem para se tornar melhor, a gente trabalha com maturidade. Então, eu não construí a minha vida profissional que eu tenho hoje, o patamar que eu me encontro na minha vida profissional, do nada. Ele veio também através de muitos tombos, de muitas frustrações, principalmente com relação aos convênios, né, que nos sugam, que tiram da gente a nossa grande vontade de fazer o melhor, e foi, assim, um salto muito grande na minha vida profissional quando eu decidi fazer a ruptura com os convênios, né, através do protocolo Encantamento Tia Bela. Então, foi a grande virada de jogo, e eu tenho muito orgulho desse fundo do poço que eu fui quando eu me vi cercada dos convênios. Mas foi aí, nesse fundo do poço, que eu também extraí as minhas melhores ideias, né, que foi o protocolo Encantamento Tia Bela, porque com ele, hoje, eu faço todas as minhas consultas do mesmo jeito, né? Porque eu sigo uma sequência, eu faço passo a passo, eu tenho as estratégias assertivas para poder ter uma resiliência, uma habilidade para enfrentar as dificuldades que uma consulta de criança traz. Porque atender criança não é fácil, né? Atender um bebê de 1 ano e pouquinho, onde os pais são super protetores, com razão, porque é um serzinho super frágil, eu também acho que tem que ser assim mesmo. Mas quando eles encontram uma profissional que eles sentem que está capacitada, que eles percebem que não faz uma consulta jogada ao ar, não faz, que segue uma sequência lógica, que gera conhecimento, que explica todas as dores das mães, dos pais. Ou seja, muitas vezes na consulta, eu fico muito feliz, porque às vezes eu começo a falar sobre um assunto e a mãe fala assim, nossa, Tia Bela, isso aí eu já até tinha anotado na minha cadernetinha. Eu ia te perguntar, que bom que você já está falando. Ou seja, é uma mãe que ela tem uma visão minha de uma profissional que sabe muito bem o que está fazendo ali naquela cadeira, sentada com aquela mãe, né? Então, quando a gente se prepara para uma consulta, já tendo uma abordagem pronta, assertiva, com conhecimento científico, com tudo com comprovação, e não falar lero-lero, sem conexão nenhuma,
isso fideliza aqueles pais no seu consultório. Então, assim, é extremamente importante você compreender que a partir do momento que você tem um protocolo na sua clínica, no seu consultório, e que te permite fazer uma consulta bem feita, com qualidade, que gera nos pais aquele sentimento que superou as expectativas, você está pronta para ir para as redes sociais com uma autoridade que ninguém te tira. Por isso que o protocolo é extremamente importante no seu consultório. Eu vejo muito isso nas minhas alunas. Por exemplo, a Rochelle, que foi da minha turma, ela é uma aluna que eu fico extremamente orgulhosa. Por quê? Ela tinha o Instagram, mas ela não usava o Instagram da forma correta para gerar frutos para o consultório dela. Eu acho tão bonitinho que ela falou, Tia Bela, um dia você caiu para mim como um anjo no meu Instagram. E aí eu comecei a te seguir, comecei a ver o seu jeito de trabalhar, e eu fiquei encantada com a sua forma que você fala com as pessoas, com o seu consultório, com os vídeos, Tia Bela, que você expõe atendendo as crianças, quanto carinho. Ou seja, se eu conseguir passar essa mensagem para uma pessoa que é uma odontopediatra na internet, né? Imagina com os pais que não sabem nada sobre as questões científicas, que muitas vezes quem é odontopediatra pode me julgar ali, nossa, será que ela está fazendo correto e tudo? Mas os pais, eles se conectam muito com essa questão que eu falo muito, que é espiritual, né? Dessa questão da gente passar para os pais esse cuidado. E aí, depois que ela começou a me seguir, ela começou a gostar do meu trabalho, e ela disse que sempre ela tinha uma vontade muito grande de poder aprender comigo. E é bonitinho porque ela fala, ai, Tia Bela, de repente você lançou o curso. E aí, na mesma hora que eu vi que você tinha lançado o curso, eu cliquei, e aí eu participei do seu webinário, e logo eu fui uma das primeiras a comprar o seu curso, Protocolo Encantamento Tia Bela. E sabe o que eu vejo hoje? Uma doutora Rochelle muito mais madura. Uma pessoa já que venceu muitos desafios na profissão e também o desafio de se expor nas redes sociais. E ela fala hoje, assim, com muita alegria no coração. Eu acho bonitinho, porque existe uma humildade também. Ah, Tia Bela, eu ainda não estou como você está, mas eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que se ela continuar nesse caminho, ela vai ficar muito melhor do que eu, porque ela vai ter muito mais tempo para trabalhar até outras questões, né? Eu já estou com 29 anos formada. E eu fico pensando que o professor, a maior alegria é quando a gente enxerga que a gente tem um aluno que já está melhor do que a gente. E essa é a proposta, né? Eu estou aqui na internet para ensinar vocês, com o meu protocolo Encantamento Tia Bela, se tornarem profissionais melhores, com detalhes que fazem toda a diferença no seu dia a dia no consultório. Porque eu já te entrego o passo a passo da sua consulta pronta. Então, você vai apenas estudar. Eu falo assim que quando entra uma profissional para trabalhar comigo na minha clínica, normalmente essa profissional, ela me acompanha em torno de mais ou menos 1 mês e meio, todos os dias. Então, ela vai me acompanhando, ela vai assistindo a minha consulta, eu vou passando para ela o protocolo e ela vai tendo ali, ao vivo e a cores, todo o atendimento da Tia Bela para ela poder entrar na minha equipe. E eu percebo, assim, que com esse treinamento, como que quando a pessoa se dedica, quando a pessoa quer, quando ela tem coragem, em 1 mês e meio, ela se torna outra pessoa. Então, assim, é impressionante. Outro dia eu estava até conversando com a Daniela, que é minha aluna no curso, Protocolo Encantamento Tia Bela, e ela também trabalha comigo. Mas aí você pode estar pensando, Tia Bela, mas como que ela comprou o seu curso? Ela comprou o meu curso porque ela também atende na cidade dela, no interior. E ela tem muita vontade de levar o protocolo Encantamento Tia Bela para o interior, para a cidade dela, para se tornar mais ainda uma profissional diferenciada. E ela está fazendo isso. E aí, quando ela começou a me acompanhar no consultório, foi em torno de 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, e aí depois ela comprou o curso, né? Depois de uns 6 meses, ela comprou o curso e começou a fazer o curso. E aí ela chegou um dia para mim e falou assim, nossa, Tia Bela, eu estou encantada com o curso. Apesar de eu ter te acompanhado, né, por esse tempo todo aqui, aprendido com você o protocolo ao vivo e a cores, eu estou impressionada como que tem muito mais coisa, né, nas estratégias para que o protocolo aconteça e que eu agora sinto que eu posso levar o protocolo para a minha cidade. Então, foi tão bonito ver a Daniela, minha aluna, falando isso, porque muito mais do que o passo a passo do protocolo, daquilo que você vai fazer com a criança, eu também ensino a como você estruturar o seu consultório para que você consiga atrair
as pessoas para o seu consultório. E isso envolve também a questão das redes sociais, de você se soltar, de você se destravar. Eu fico extremamente feliz e sempre acompanho as minhas alunas, né? Por mais que já tenham concluído todos os módulos, elas têm um acesso à minha pessoa, porque a minha maior alegria é ver o resultado das minhas alunas, né? Elas compram o curso, mas a minha maior satisfação é ver o seu resultado. A minha satisfação é ver que eu consegui fazer alguma transformação na sua mente. E isso é muito legal, porque nas mentorias em grupo, a gente vai trocando as nossas ideias, as meninas vão colocando também as dificuldades que elas estão tendo e as dificuldades que elas tinham antes, e eu ajudo as minhas alunas a abrir a mente, com a minha experiência, com a minha bagagem, com a minha alegria, com o meu incentivo, né, de fazer com que essas profissionais, elas também alcancem o patamar que eu alcancei. Então, a minha maior satisfação é ver o resultado das minhas alunas do curso Protocolo Encantamento Tia Bela. E aí entra uma coisa que eu sempre digo, quando a gente compra um curso, existe uma parcela que é de entrega do professor, né? Que eu faço com muito esmero, que eu me dedico, eu gravo novos vídeos, eu vou enriquecendo o meu curso. As minhas alunas, elas têm direito a 1 ano das atualizações do meu curso. Então, assim, essa minha entrega, eu tento sempre fazer da melhor maneira possível e a cada dia mais agregar valor ao meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela. Mas existe uma parte que é a parte que a minha aluna tem que trazer para mim. Então, é muito importante que quando você compre qualquer curso que apareça para você, que você tenha interesse, que você tenha uma maturidade de compreender que essa parte é sua. Então, às vezes, quando a gente faz a mentoria e as pessoas colocam alguma dificuldade, com muito amor, com muito carinho, mas também com muita determinação e muita maturidade, e também com uma missão minha como mentora, eu desinstalo as minhas alunas. Porque às vezes é preciso que uma outra pessoa, com o olhar de fora, te coloque, te mostre, né, através de uma visão, aonde você não está conseguindo transpor, porque muitas vezes você não está vendo a solução. Então, quando eu digo que eu quero ver realmente o retorno financeiro das minhas alunas, uma maior satisfação dos pais no consultório, eu digo isso porque é a minha missão quando eu me propus a ser a professora e ensinar um protocolo assertivo no consultório. Essa é a minha maior gratificação, é que eu quero que as minhas alunas, elas tenham um resultado. O resultado das minhas alunas é muito importante para mim. Por isso que eu não trabalho, né, como diz hoje, eu não trabalho com as minhas alunas com mimimi. Eu sou muito verdadeira, eu sou muito intensiva em tudo que eu faço, eu sempre fui assim. Então, se eu tenho uma aluna comigo no protocolo, eu faço de tudo para que ela consiga transpor as dificuldades, impulsionando muitas vezes em pontos que são de evolução pessoal, que não tem a ver com a técnica do consultório, né? Por isso que eu falo que o meu curso é um curso que não está na pós-graduação, é um curso que não está no doutorado, no mestrado, que é super importante também, né? A gente ter o conhecimento científico, mas é um curso que eu acho que agrega muito valor nessa questão de uma evolução pessoal que gera uma consequência na sua evolução profissional. Então, assim, eu amo as mentorias que acontecem no meu curso, porque eu também aprendo, né? Como eu disse, a gente está aqui no mundo em evolução constante, eu aprendo com as minhas alunas, a dificuldade delas, muitas vezes, me ensina, me faz pensar, poxa, essa minha aluna está com uma dificuldade ali naquele ponto, o que eu posso ajudá-la? Então, com a minha bagagem de 29 anos de formada, eu tenho, talvez, uma luz, né, que ilumina mais aquela dificuldade da minha aluna. E aí, quando a gente conversa, ela fala, nossa, Tia Bela, eu nunca tinha pensado nisso, eu vou tentar dessa maneira. Não porque eu sou o melhor, mas porque a minha trajetória me permitiu passar por obstáculos que talvez você não tenha passado. E daí a importância é que hoje eu dou muito à minha equipe e às minhas alunas de não pular nenhum passo do protocolo Encantamento Tia Bela, porque cada passo tem o seu objetivo, né? Então,
como se diz, a gente começa fazendo uma consulta 8 horas da manhã, por exemplo. E aí eu tenho uma consulta para poder fazer às 5 horas da tarde. E aí eu já estou cansada, né? Porque eu tenho de 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, e chega uma primeira consulta lá no consultório às 5 da tarde. E aquela mãe me viu na internet. Nossa, eu adorei a Tia Bela. Tia Bela atende com tanto carinho, ela sabe o que ela fala, ela tem uma autoridade na internet. Então, essa pessoa que me viu nas redes sociais, daí a importância das redes sociais, ela vem com uma expectativa enorme de receber algo. E é preciso, então, que eu mesmo estando, né, cansada fisicamente, eu entregue mais do que ela vem esperando. Porque eu acho que nós precisamos sempre superar as expectativas dos nossos clientes, que no caso são os nossos pacientes. E mais ainda são os pais das crianças. Então, quando eu sei que eu estou atendendo pelo protocolo, eu sei que eu vou superar as expectativas. Então, daí a importância da gente ter um protocolo assertivo. E é muito importante que você se exponha na internet quando você tem esse protocolo, porque com certeza você vai gerar mais autoridade, que vai atrair mais pacientes e que vai fidelizar mais os seus pacientes. Bom, então, por exemplo, essa dor de se expor nas mídias sociais, eu até elenquei algumas coisas aqui. Ela não tem a ver com idade, por exemplo. Pode ter uma menina que tem aí 25 anos, 26, 27, já fez a pós-graduação, mas é super tímida. E não consegue transpor exatamente a dificuldade que ela precisa transpor para aparecer na internet. Então, não tem a ver com idade. Por quê? Eu sou prova viva disso, né? E vou contar um pouquinho que quando eu me formei, não existia Facebook, Instagram, nada disso. Então, o boca a boca, ele era, assim, a maior chave para a gente trazer pessoas para o consultório. Então, era amigo de amigo que ia no consultório, alguém que ficava sabendo, na escola, né? A mãe, quando encontrava na porta da escola, porque não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada. Então, assim, eu fui de uma época que era extremamente difícil e complicado a gente atrair pacientes que não fosse pelo boca a boca. Era muito mais boca a boca, propaganda na televisão era super caro, revista, e tudo, enfim. Então, hoje eu falo que as redes sociais, elas te deram a grande oportunidade de você ter o seu próprio jornal, você tem a sua própria revista, né? Você é a revista, você é a manchete que precisa aparecer no Instagram. Olha que maravilha isso, eu posso postar sobre algum assunto, eu posso falar sobre o que eu quiser sem pagar ninguém, eu estou ali expondo o meu conhecimento. Então, assim, a minha época foi muito difícil, hoje não. Através das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, você tem você tem ali a sua coluna para você poder expor. E isso é maravilhoso. Então, a questão da idade, ela não tem muito a ver, porque logo depois que apareceram as primeiras redes sociais, eu, com o meu jeito de ser, eu vi uma grande oportunidade. Opa, apareceu uma rede social aqui, eu quero estar nela. É aí que eu vou começar a colocar o meu conhecimento científico, é aí que eu vou começar a postar as dores das mães. Então, por exemplo, já começando sobre isso aqui, a internet, ela vai te possibilitar compartilhar o seu conhecimento em várias áreas da odontopediatria. Por isso que é extremamente importante você transpor o seu medo. Por exemplo, eu já gravei vídeo que fala sobre chupeta. Chupeta é uma dor incrível que as mães têm. E se você se propõe a estar no seu Instagram, gravando um vídeo com autoridade, com o texto bem escrito, falando sobre os malefícios da chupeta, falando sobre aquela chupeta da moda, que tem um buraquinho no meio, muitas pessoas, todo mundo da sua cidade vai querer assistir esse vídeo, alguém vai marcar. Então, assim, existem muitos temas que você pode começar a trabalhar nas redes sociais e que vão fazer você ter mais autoridade e as pessoas começarem a se interessar pelo seu trabalho. Por quê? A internet, ela é um grande meio de você ajudar as pessoas, né? Então, quando você começa a ajudar alguém de graça, essa pessoa fala, nossa, essa dentista aqui, ela é muito legal, ela tá me ensinando sobre chupeta, eu nem sabia que essa chupeta da moda aí é a chupeta que causa maior malefício nas arcadas, porque todas as chupetas causam, né? Não existe nenhuma chupeta que é boazinha. Mas a chupeta da Mosa, ela é incrível para dar um defeito bem feio na arcada do bebê. Então, assim, quando você se prepara para ir para as redes sociais com um texto bem escrito, treina no espelho.
Ai, meu Deus, eu fiz um texto maravilhoso, tá bonitinho? Treina no espelho, vai pro espelho, assiste você falando, grava de novo, vê aonde você errou. Se prepare também na questão do visual, porque é importante, você não pode ir para as redes sociais também mal arrumada. E aí entra os filtros, né, maravilhosos, que eu amo, os filtros. Quando a gente, às vezes, não está muito maquiada, a gente põe um filtro lá e melhora a nossa situação da questão da maquiagem e tudo. Então, hoje, não tem desculpa. E aí, você pode gravar também, vou dar mais uma ideia aqui, uma coisa que eu vejo muito nas minhas consultas, que eu falo muito nas minhas lâminas, porque as minhas lâminas, elas impactam muitos pais. E elas fazem parte do curso Protocolo Encantamento Tia Bela. Todas as minhas alunas recebem as minhas lâminas para poder começar a fazer um atendimento diferente no consultório. E tem uma parte das minhas lâminas que fala exatamente sobre a questão do bruxismo. E hoje a gente vê muito que os pais, eles precisam estar mais conscientes com questão ao uso das telas, né? Porque o uso excessivo das telas da criança, principalmente à noite, inibe a liberação da melatonina, que é o hormônio que regula o sono. E os pais, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta da sua ajuda nas redes sociais, porque você não está se empenhando, não está tendo coragem de levar o bom conhecimento para os pais, eles não sabem disso. E eles acabam entregando o celular para o bebezinho, para a criança, para utilizar logo antes de dormir. E aí aquela criança passa a noite inteira com o sono agitado, né, que leva, né, que é o gatilho para que aquela criança tenha o bruxismo. Então, você pode gravar também sobre a questão, voltando da qualidade do sono, sobre a questão também da criança dormir tarde, né, porque a pineal precisa liberar o hormônio do crescimento e ele tem um horário para ser liberado e é mais cedo, a criança precisa já estar adormecida para que esse hormônio do crescimento, ele seja efetivo naquela criança. E você pode, através de um vídeo nas redes sociais, bem escrito, com uma autoridade, com conhecimento, com uma fala bem apropriada para os pais, porque também não dá para a gente gravar um vídeo, né, escrevendo um texto muito científico, onde os pais não vão compreender, mas com uma fala assertiva, que chegue na mente dos pais e faça uma transformação de comportamento com os pais. Tem uma frase que eu uso muito lá nas minhas consultas, que eu falo assim, todas as escolhas das crianças são feitas pelos pais. Já pensou nisso? Você que é mãe que está me ouvindo, todas as escolhas da sua criança são feitas por você. Olha como que a gente tem uma responsabilidade enorme sobre tudo que acontece com nossos filhos, né? O que a gente põe na mesa, se a gente põe só arroz, batata frita e carne, se a gente põe um brócolis, se a gente come uma salada na frente do nosso filho. Então, isso é extremamente importante. Eu falo muito isso com os pais, essa frase. E quando eu explico sobre essa questão do hormônio do crescimento, os pais, às vezes, um olha para o outro e fala, nossa, lá em casa os meninos estão dormindo tarde demais. E engraçado, porque ontem eu atendi 2 crianças, quando eu abri a porta da sala de espera, as 2 irmãzinhas, uma tinha 4 e pouco e a outra 6 e pouco. E as 2 estavam no mesmo tamanho. E aí eu olhei e eu sabia qual que era o nome da mais velha. Mas eu não sabia, assim, eu não tinha visto as meninas ainda, era a primeira consulta. Enfim, as 2 tinham um tamanho parecido, né? Então, ou uma não estava crescendo muito, ou a outra estava crescendo muito. Mas, na verdade, uma estava com uma deficiência de crescimento. E aí, quando eu fui conversar com a mãe na anamnese, né, falando sobre a questão alimentar, falei sobre o crescimento, e aí eu, com muito amor e carinho, eu dei uma brecha para essa mãe poder me dar aquilo que eu estava querendo ouvir. Que a gente precisa ter um pouco de empatia, a gente precisa ter um pouco de cuidado e ser amorosa com as questões das dores que os pais estão vivendo. E aí, nesse momento, ela falou, Tia Bela, você reparou que a minha filha mais velha, ela não está crescendo, que a minha filha mais nova já está passando a mais velha? Aí eu falei, não, eu reparei mesmo, mas vi que ela tem um desenvolvimento intelectual excelente, mas me conta o que está acontecendo. Aí ela contou que ela estava levando já no endocrinologista, que ela já ia começar a fazer a questão do tratamento do crescimento, e foi na hora que eu falei também da abordagem com relação à questão do sono, de dormir cedo, né? Então, quando você se propõe a ir para as redes sociais, você tem uma grande chance de ajudar pessoas que podem
parar no seu consultório. Então, você precisa valorizar as redes sociais, usar as redes sociais de forma assertiva, fazendo impulsionamentos de temas que são pertinentes, para poder fazer com que esse vídeo seu caia nos celulares das pessoas que estão na sua região, e a pessoa abre um vídeo de uma dentista, de uma odontopediatra, que está falando alguma coisa que tem sentido para aquela mãe. É claro que essa mãe vai visitar o seu Instagram, é claro que ela vai dar uma olhada nas suas postagens, ela vai ver se ela se conecta, ela vai tentar fazer uma empatia com você. Então, é extremamente importante que você vença, né, o obstáculo, aquilo que está te travando nas redes sociais. E aí é importante que você também escreva, faça uma listinha. O que está me travando? Falta de tempo? Né? Porque trabalha de 8 às 20, chega em casa morrendo de cansaço e não tem tempo para olhar a sua rede social. Então, sabe o que vai acontecer com você? Você sempre vai estar atrás daqueles profissionais que usam as redes sociais. Não adianta, o mundo mudou. É preciso estar conectada, é preciso estar bem conectada, como eu falei, com temas pertinentes. Vou jogar mais um aqui para vocês, falar sobre, por exemplo, os 1000 primeiros dias sem açúcar. Quantas mães, às vezes, oferecem mamadeira de refrigerante para um bebezinho aí de 1 ano e 8 meses. Ah, tia Bela, mas é porque o pai ama Coca-Cola e a mãe também ama Coca-Cola. Vamos ajudar esses pais que estão aí na região da sua cidade. Fala sobre o uso do açúcar antes dos 2 anos, o que causa. Explica sobre a questão do paladar, que o bebê não nasce com paladar doce, que somos nós que aguçamos o paladar doce nos bebês, da importância da criança ter a frutose como o doce que ela conhece, como o açúcar que ela conhece. Então, quando a gente começa a introduzir muito cedo o doce, a criança vai perdendo o interesse pela fruta, né? Quando a gente coloca uma rotina na criança de 2, 3, 4 anos, que ela precisa de um docinho depois do almoço, uma goiabada, um doce de leite, tudo, a gente está alterando o paladar da criança. Por quê? Eu sou filha de médico, irmã de pediatra, nutróloga, eu sempre dei para os meus filhos, quando pequenos, sobremesa, fruta. Podia escolher a fruta que quisesse, mas era fruta, porque eu queria manter aquele paladar doce como um padrão do doce depois do almoço. Então, a gente tem muitos temas para trabalhar nas redes sociais. Eu vou continuar esse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre o que eu posso te ajudar a vencer os desafios nas redes sociais. Aí vai ser muito legal, porque nós vamos elencar, né, as maiores dores e como você vai vencer esses desafios. Mas é importante você hoje ter acabado esse vídeo já com o desejo de ir para as redes sociais. Eu sou Tia Bela, odontopediatra, estou aqui para te ajudar. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.